o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejamente. Em outras traduções vai dizer abundantemente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos falando aqui de Ana, e de acordo com o nosso tema, foi uma passagem que veio ao meu encontro. Alguns irmãos vão lembrar a história de Ana. Ela era casada com Eucana, e Eucana ela possuía 2 mulheres. Glória a Deus. Aleluia. Eucana ele possuía 2 mulheres. Uma era a esposa Ana, que era muito amada, porém ela era estéril. E também ele possuía a Penina, que era uma mulher que era muito fértil. E ano após ano, ela dava luz a um filho. E a Bíblia fala que Ana ela sofria as afrontas de Penina. E imagino eu que, numa atualidade, ela poderia estar passando por uma situação um tanto depressiva. Porque Penina, ela afrontava. Imagino eu que as pessoas poderiam chegar para ela e dizer que ela estava em pecado, ou que o seu ventre ali podia ter uma maldição hereditária, ou até mesmo ela estava com uma doença incurável, mas a gente vê que na palavra do Senhor foi o próprio Deus que havia fechado o seu ventre, porque ali a gente já começa a entender um trabalhar de Deus na vida de Ana. E ano após ano, Ana sofria essas acusações, e ela chorava, a Bíblia diz que ela chorava abundantemente. Aleluia. E lendo essa passagem, observei que Ana também sofreu 2 palavras difíceis. Uma foi do seu esposo, então primeiramente ela sofreu afrontas de Penina. O seu esposo em determinado momento chegou para ela e disse: Mas até quando você vai ficar assim, Ana? Sem comer, ela não comia, ela não bebia. E ele disse assim para ela: Não sou eu melhor que 10 filhos? Então aí ela sofreu a segunda palavra, que poderia ter machucado ainda mais Ana. E um tempo depois a Bíblia fala que ela estava no templo e ela estava orando ao Senhor, porque em nenhum momento ela perdeu a sua intimidade com Deus, e ela estava ali orando ao Senhor e não saíam palavras da boca dela. E muitas vezes é assim, na presença do Senhor, só Ele sabe. Quando a gente chega para Ele, muitas vezes não saem as palavras, é só as lágrimas que são derramadas, mas o Senhor, Ele ouve as nossas orações. E ali ele estava ouvindo a oração de Ana. Então o sumo sacerdote da época, que era Eli, na atualidade poderia ser um pastor, um líder espiritual, ele perguntou, achou que Ana pudesse estar embriagada, né? Porque só saíam palavras, não saíam palavras da sua boca, ela apenas balbuciava. E nesse momento eu também começo a aprender um pouco com a Ana, porque em primeiro momento a Bíblia não relata que ela falou, que ela reclamou, que ela respondeu às acusações de Penina. Ela poderia ter dito também para o seu esposo: Mas você não me entende, você não está orando comigo, você não está me ajudando. Poderia também ter respondido o sumo sacerdote, imagino mais uma vez numa atualidade: Eu não vou mais congregar naquela igreja porque o pastor não me entende, porque o pastor não está me ajudando em oração. Mas não, a primeira vez que a Ana é mencionada na Bíblia, ela se levanta para quê? Para orar na presença do Senhor. E ela se derramou ali, ela fala ali: Não, meu Senhor, eu sou uma mulher de espírito pesaroso, não bebi nem vinho nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Aleluia. Então a segunda coisa que eu aprendi com Ana orou, Ana perseverou na oração, Ana suplicou. E a terceira coisa, ela tomou posse da vitória. Porque então quando ele disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizesse, Ana ela tomou posse da vitória. E muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, quando estamos próximos de receber aquela bênção que o Senhor tem para nos dar, nós desistimos na metade do caminho, começamos a fraquejar, começamos a perder a fé. Ana poderia ter ali dito que
então eu vou desistir de tudo, já que ninguém me ajuda, eu vou sair dessa igreja, eu vou fazer o que, né? Mas não, Ana em nenhum momento perdeu a sua intimidade com Deus. E assim precisa ser na nossa vida, irmãs. Não devemos perder a nossa intimidade com Deus, devemos perseverar, continuar na oração, embora tudo conspire contra, embora muitas dificuldades, muitas tribulações, mas que não venhamos querer apenas o Deus da bênção, a bênção, né? Mas que venhamos também nos dedicar a obedecer ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E essa é a palavra que eu tinha para trazer nessa noite, que venhamos continuar perseverando na oração, umas pelas outras, assim como fez Ana, porque em breve o Senhor concederá a vitória daquilo que vocês estão pedindo. Amém? E eu quero